Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e querido, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na tua casa falando contigo. Agora eu te peço, Senhor, neste momento, seja conosco, fique conosco, tenha misericórdia aqui da tua serva. Senhor, me ajuda, me use, Senhor, possa passar, Senhor, aquilo que tanto aprendi na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é brabo. Fui pega de surpresa, né? Mas aí eu falei, não. Aí o Cleito, você vai. Eu falei, então tá, toma aí. Deus tenha misericórdia de mim e nos ajude. É tudo no tempo dele, né? Mais uma vez, é tudo no tempo dele. Tem a escala, mas eu caí bem antes. Mas graças a Deus por isso. Gente, caiu para mim um estudo hoje sobre restauração do justo. Restauração, ato ou efeito de restaurar, conserto de coisas desgastadas por uso, recomposição de algo. Restaurar, desculpe, podem sentar. Restaurar, ajustar, tornar justo, transformado ou convertido, digno, íntegro, honrado, correto, imparcial, isento, justo, respeitado, honrado. Tudo sobre restauração e restaurar. Eu queria pedir aqui, eu ia pedir a nossa irmã Luana, como não chegou, pedir Janetinha, para ler aqui em 1 Pedro 5,10. Vamos todos ler junto com ela? 1 Pedro 5:10. Tá. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirma, fortifique e estabeleça. Como diz aqui em cima, que restaurar também é consertar, queridos, o nosso Deus é o grande restaurador das nossas vidas. O sofrimento não é para sempre. Quem ama Deus e o segue, será restaurado. Claudinha, você pode ler para a gente Jeremias 31:25? Porque satisfiz a minha alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Amém. Mais uma vez, restaurando. Helena, seria massinha, mas a senhora pode ler Salmo 51:12. (51:12). (12). 51:12 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Janetinha, João 10, versículo 10. 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Promessas, né? Promessa de Deus para nós. Irmã Helena, Gálatas 6, versículo 1. 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém,
cada um para que também não seja tentado. Amém. Amém. Vocês estão vendo aí que Deus busca a restauração do homem sempre, né? Tudo que a gente está lendo, Deus sempre busca a restauração do homem. Porque Deus é o nosso justo juiz. E Deus odeia o pecado, porque Ele é santo. Ele é o único santo. E Ele odeia o pecado. Mas, em relação do homem, Ele vai buscar sempre a restauração. Ele odeia o pecado e Ele sempre procura ao homem a restauração. Ele sempre nos dá oportunidade para que a gente possa se consertar, nos restaurar. Esse mesmo Deus que restaura, Ele cura, Ele cicatriza ferimentos terríveis da alma. Mas, se o homem não quiser, então Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Assim está em Romanos 1, versículo 24. Irmã Helena, pode ler para a gente. Romanos 1, versículo 24. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Amém. Queridos, os textos lidos aqui nos deixam informações muito ricas, riquíssimas, que serão capazes de conduzir o homem a um caminho de restauração. Por todos os textos que nós já lemos aqui. E a intimidade com Deus. Ele nos dá a oportunidade de termos intimidade com Ele. Então, com isso, vamos pontuar alguns passos sobre restauração. Eu fiz aqui 4 passinhos para a restauração. Então, vamos lá. Para começar, os 4 passos eu vou colocar e vou pedir ao irmão Reginaldo para ler 2 Crônicas 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Nesse texto, nós temos os 4 passos. Então, vamos começar o primeiro passo. O primeiro passo, conforme a gente leu ali, está obediência à vontade de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, na oração, se humilhar, a obediência. Agora, quando ele fala aqui em humilhar, não é demonstrar, o ato de se humilhar demonstra reconhecimento da soberania de Deus. É orando. Precisamos renunciar à desobediência e à rebeldia. Nós somos muito desobedientes, nós somos rebeldes. Isso tem que ser renunciado. Aí está a obediência. A gente tem que dominar a nossa própria rebeldia. É difícil, né, irmãos? Mas a gente consegue. A atitude de obediência nos leva a experiências fortes e únicas com Deus. Sempre quando tentamos e conseguimos obedecer o que Deus nos fala, o nosso resultado é muito diferente daquele que a gente faz o que a gente acha que está certo. Agora aqui, quando diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o ato de se humilhar não tem nada a ver com alta depreciação. Né? Muita gente confunde isso. Mas em dominar a própria natureza que é rebelde, que contraria a vontade divina. Reduzindo-se a uma experiência que cumprir a vontade de alguém superior e não a sua própria vontade pecadora e obstinada. Cumprir a vontade de Deus é diferente de cumprir a nossa vontade, o que a gente quer. Cumprir a vontade de Deus está a obediência. Eu ia pedir para o Diego ler em Efésios 5, 6. Eu estou botando todo mundo aqui para trabalhar comigo. Efésios 5, 6. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas,
pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. A desobediência, né? É o que acontece quando não obedecemos, existe a desobediência. Aqui também eu vou pedir, Carlos, em 1 Samuel 15, 22. Toda a igreja que é o Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aleluia. Você quer agradar o nosso Deus? Vocês querem agradar o nosso Deus? Nós o agradamos quando realizamos um ato de obediência. A vontade dele, a vontade divina. Acredita, irmãos, quando nós obedecemos, nós o agradamos. Ele nos honra. Aqui eu tenho um exemplo simples de obediência, pura obediência, sem perguntar o porquê. Vocês lembram da história de Abraão, ao levar seu filho Isaque? Deus mandou, ele levou. No caminho, ele não murmurou, mesmo sem entender nada. Meu filho prometido, Samuel, agora eu vou levá-lo para um sacrifício. Eu sinceramente não entenderia nada. Ele levou, pegou pela mão do seu filho e foi até o local do sacrifício, onde Deus queria ver a obediência de Samuel. Não foi de Isaque. Não, a obediência de Abraão, né? Não foi preciso o sacrifício. Ele obedeceu. Os holocaustos e sacrifícios que Saul acreditava que agradaria a Deus, na verdade, provocaram a sua ira. Porque Deus não se agrada de oferta e serviço de gente rebelde e desobediente. Gente, isso é impressionante, né? A rebeldia, a desobediência. Tem muita gente que faz muita coisa e acha que está agradando o Senhor. Deus tem mais prazer na nossa obediência do que no nosso culto. Nosso culto de hoje. Levantamos nossas mãos, adoramos a Deus. Nós acabamos de adorar o Senhor. Eu sou uma que levanta minha mão para adorar o Senhor. Tocamos nossos instrumentos. Lemos a Bíblia. Mas sem obediência, nada disso tem efeito. Nada disso adianta. É duro, né? Eu lendo essas coisas aqui, para mim foi muito duro. Muita gente faz muita coisa achando que... para agradar o Senhor. Eu estou fazendo para agradar o Senhor. Não é aquele seu íntimo, né? Nessa obediência. Deus tem mais prazer na nossa obediência do que no nosso culto. Não, sem obediência não tem efeito. Não agrada ao Senhor. Vamos lá na parte A do versículo acima. O Reginaldo pode ler de novo? 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Deus não se agrada de oferta e serviço de gente rebelde, desobediente. Não adianta, gente. Não adianta vocês fazerem tudo e vocês serem rebeldes. Não adianta que vocês levantarem as suas mãos, louvar o Senhor, e lá fora você virar rosto para quem desbarrou. Não adianta você na igreja ser uma pessoa e no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, você ser totalmente diferente. Isso é rebeldia, isso é desobediência. Deus não aceita oferta de rebelde e nem desobediente. Obedecer a Deus sempre será
o nosso alvo. É o alvo principal que nós temos, a obediência ao Senhor. Não vai ser essas horas de oração. Eu todo dia eu oro 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Eu faço jejum toda semana, por essa causa, por aquela causa. Isso não vai agradar ao Senhor, mas a sua obediência, sim, isso irá agradar. Porque sem obediência não existe culto. Esse culto aqui não é nada sem a obediência do Senhor. O primeiro passo foi obediência. Vamos ao segundo passo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, que é a obediência, e orar. Esse é o nosso segundo passo, orar. Orar é levar nossas súplicas, nossas petições a Deus. O que nos dias de hoje, vocês vão ver que está um pouco fora, né? Um pouco de desuso. A oração está sendo esquecida, até mesmo nos cultos. Existem muitos cultos que a gente vai assistir. Primeiro tem os recados da semana, depois tem propostas, depois a igreja fez isso, fez aquilo, tem apresentações de visitantes, depois vamos louvar, e a oração. Gente, está faltando um pouco tempo, vamos fazer uma oração aqui rápida? É impressionante. Então, porque realmente nos dias de hoje a oração está em pouco uso. Esquecendo que a oração foi, é e sempre será, como diz o nosso pastor, ele sempre fala, a mola mestra. Sempre será a mola mestra para obtermos experiências com Deus. E receber a visitação da sua presença. Quando oramos, quando temos experiência porque oramos, quando vemos o resultado da nossa oração, é uma experiência maravilhosa com Deus. Nós sentimos a sua presença. Quando nós obedecemos e assim sabemos orar. Mas com o passar do tempo, as inovações dos tempos na igreja vêm deixando para trás o que em sua fundação era uma atividade vital. Na fundação da igreja do Senhor, o que eles faziam sempre? Oravam. Oravam. Era sagrada a oração. Porém, todos os cristãos devem entender que orar, gente, orar não é uma opção que você tem. Não é opcional. Mas uma necessidade e o nosso dever. Nós temos necessidade de orar, de falar com Deus. Estamos passando num momento na minha família de um irmão meu, sempre servo do Senhor, sempre trabalhou na casa do Senhor, sempre montou grupos de crianças, professor de escola de música na casa do Senhor, montou corais lindos, né? Sempre trabalhou. E hoje em dia ele está passando por problemas, por desobediências passadas, que continuava trabalhando na casa do Senhor, mas a desobediência continuava lá. Hoje em dia ele diz que não sabe orar. Ele quer orar, ele começa a orar e ele chora. E está passando por problemas terríveis que parece que ele está voando, ele não está vendo tudo o que está acontecendo. Eu tenho fé em Deus, que um dia a igreja está me ajudando em oração com ele, ainda vou dar esse testemunho do meu irmão liberto, em nome de Jesus. Meu irmão restaurado, em nome de Jesus. Então, nós temos a necessidade de orar. E o dever dos salvos é orar. Orar um pelos outros é orar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Pois durante toda a sua jornada aqui na terra, ele investia sempre em oração. Né? A gente tem vários textos bíblicos aqui de Jesus orando. Irmã Helena, a senhora pode ler em Marcos 6,46? Ele é curtinho.
Marcos 6:46 diz assim: tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Jesus foi orar. Jesus foi orar. Jesus orava o tempo todo. Ele se dedicava à oração. Ele investia em oração. Helena também aqui em Lucas 6:12. 6:12 diz assim a palavra do Senhor: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus ensinou os seus discípulos como deveriam orar. Ele orando e ensinando sempre. Por isso que eu falei desde o início. O principal era orar. Eu ia pedir para a irmã Miriam, em 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orar. Orar. Orar sem cessar. Então, queridos, o tempo para orar é sempre, em todo o tempo todo, é orar. Então, eu falei 4 passos, né? O primeiro, segundo, vamos ao terceiro. Buscar a face de Deus. Amém. Gente, eu estou assim porque realmente isso aqui foi terrível para mim. E é impressionante, né? Você sempre vê as pessoas, lê a Bíblia, vai aprender. E eu sou rebelde para isso. O pastor está ali de prova. Mas nesse dia, quando eu peguei isso aqui, eu falei, meu Deus, como é bom ler, como é bom aprender, como é bom ler e pegar cada pedacinho entre uma vírgula e uma outra, né? E o homem foi lá me chamar, ô Mel, vai dar 3 horas, tu tá aí? Eu falei, deixa aqui. Vamos lá no terceiro passo, buscar a face de Deus. Em Crônicas, 2 Crônicas 7:14, continuando, ele fala, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, obediência, e orar, e buscar a minha face. Vocês podem ver que aí a palavra, a expressão orar, ela está separada, entre vírgula, de buscar a face de Deus. Mas o que é buscar a face e orar é diferente? Buscar a face de Deus eu tenho como um nível bem maior do que simplesmente orar, fazer petições. É bem maior. Buscar a face, na verdade, é um forte propósito de conhecer, através de experiências, a verdadeira imagem de Deus. Ou seja, ter uma aproximação tão forte, muito forte, como 2 amigos conversando. Quanto mais eles conversam, mais existe aproximação. Eu dou exemplo aqui, Senhor Deus, de Cleiton e Carlos. Quando eles se telefonam, né? Quando um liga para o outro, eu já sei que nem tão cedo eu posso entrar no quarto, falar alguma coisa, nem tão cedo eu posso falar com ele, porque a ligação não termina, né? Então, cada vez que eles se ligam, a ligação é mais demorada. Então, eles estão tendo que experiência, uma aproximação cada vez mais. Então, um vai conhecendo cada vez mais. É aquela amizade que só no olhar a gente já sabe se ele gostou, se não gostou, está chateado, se não está. É essa aproximação que nós temos que ter com a face de Deus. É a diferença da simplesmente orar. É que nem um caçador, né? Quando ele vai pegar tesouro, né? Ele vai lá, ele cada vez se dedica mais a aprofundar mais o buraco, vai, até conseguir alcançar o alvo dele, que é o quê? Pegar o tesouro. Então ele vê que está chegando mais perto, ele vai com mais avidez, com mais força, com mais coragem, até quando ele toca, o tesouro está aqui, começa a limpar,
se apega porque ele conseguiu o alvo dele. Ele se aproximou daquilo que ele mais desejava. Assim é a nossa aproximação com Deus. Assim é não só orar, mas face a face com Deus. E eu vou ter até um exemplo, né? A nossa intimidade com Deus, ele começa assim como você conhece uma pessoa, né? Um namoro novo. Você está na hora dele me ligar ou dela me ligar, está quase chegando a hora da gente se encontrar. É bom, né? É muito bom. Está chegando perto. E a gente vai se conhecendo cada vez mais, cada vez mais. É bom estarmos juntos. Assim, queridos, é a nossa aproximação com Deus. A cada vez que a gente vai tendo mais intimidade com o Senhor, a gente se aproxima mais a gente quer conversar, mais a gente se abre para o Senhor, mais a gente entende o que Deus quer para conosco. Eu ia pedir agora o nosso pastor Cleiton para ler em Êxodo 33, de 7 a 11, e depois explanar um pouco. Glória a Jesus. Irmãos, não teve nenhuma interferência minha, tá? Só para avisar aí. Isso aí é Deus e ela. Amados, olha só. Assim diz o texto sagrado em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 7. E tornou Moisés a tenda e a estendeu para fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Irmãos, existem algumas situações aqui que é bom a gente observar. Primeira delas, esse Moisés aqui não é o mesmo Moisés da sarça. É um Moisés completamente diferente do Moisés da sarça, que ardia. Aquele primeiro contato, aquele primeiro momento dele com Deus. E aí, nessa pouca evolução, nesse período onde Moisés evoluiu nessa busca, porque a partir dali ele passa a ser uma outra pessoa. Ele recebe um desafio de falar com os irmãos, de falar com o povo, de falar com o faraó, de fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E a partir desse momento da sarça, Moisés começa a crescer nessa comunhão com Deus. Agora, observem bem que coisa interessante. Moisés, ele institui uma forma, uma maneira, ou pelo menos apresenta uma diferença entre você fazer um culto a Deus, e você buscar Deus. Então ele pega a tenda, bota num ponto fora do arraial, né? E todas as vezes que ele... É como se Moisés estivesse dizendo assim, agora é meu momento com Deus, agora é o momento de eu ficar sozinho com o Pai, eu quero contemplar Ele, eu quero falar com Ele, é eu e Ele agora. E olha que coisa interessante, ele sai do meio, ali, desculpa a expressão, daquela muvuca, e vai para um canto separado para fazer isso. Ponto 2, quando ele entra na tenda,
Deus tranca a porta. Por quê? Como é que ele faz? Vê uma nuvem e se posta na porta de entrada da tenda. Quer dizer o seguinte, agora é só eu e Moisés. Agora é só eu e Moisés. Só nós dois. E a Bíblia diz como é que era isso, como é que funcionava isso. Como é que funcionava? Ele falava com Deus face a face como um amigo fala com um outro amigo. E essa ação de Moisés tornou-se uma coisa tão notória, tão forte, tão marcante no meio daquele povo, que todas as vezes que Moisés se dirigia para a tenda, para fazer esse momento de comunhão com Deus, o povo se levantava e ficava à porta da sua tenda, em sinal de reverência. Moisés está indo falar com Deus agora. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, eu tento imaginar esse quadro, e isso mexe com meus brios, mexe com a minha alma, tá? Que Moisés cria um vínculo tão forte com Deus que aquilo acaba contagiando as pessoas e todos que estão ali ao redor dele. Não é apenas o líder Moisés, o legislador Moisés, não é apenas aquele cara que está nos guiando, não. É o cara que está dando o exemplo de como é que a coisa tem que ser feita. Eles tinham os procedimentos deles, tinham os sacrifícios, Arão fazia todas as coisas, tudo isso estava muito bem ordenado, muito bem montado, o culto estava totalmente esquematizado, mas esse momento era um momento marcante, era um momento que Moisés ia ficar sozinho com Deus. E Deus fechava a porta, Deus se colocava ali, agora aqui ninguém entra, aqui é só eu e ele. Vocês entendem o que isso quer dizer para cada um de nós? Buscar a face de Deus, irmãos, é isso que está aqui. Porque muitas vezes a gente fica na frente da sarça. Estamos aqui contemplando a sarça, que coisa linda. Ela está queimando, mas não é consumida. Que coisa maravilhosa, eu estou na frente da sarça. Eu sinto o calor daquele fogo, eu vejo com os meus olhos aquela coisa que está rolando ali, mas eu estou apenas na contemplação. Depois Moisés sai dali e vai fazer as coisas que precisa fazer. Mas aqui é diferente, irmãos. É um outro Moisés. É um Moisés que agora vai encontrar-se com Deus. E é assim, acabou agora. Não tem nada mais importante para mim do que esse momento, do que esse instante. Eu acho que a lição que fica para nós aqui, meus irmãos, no sentido de nós adorarmos a Deus, mas nos congraçarmos com Ele na intimidade, é a proposta de Deus para nós. Vou arriscar falar algo aqui que talvez possa parecer estranho, mas o nosso culto, ele tem menos importância do que esse ato. Vocês entendem? Não há sentido num culto com um Deus que a gente cultua, mas que nós não temos intimidade com Ele. Percebem a incoerência? Percebem a distância? Eu vou cultuar uma pessoa que mal conheço. Olha que coisa incoerente isso. Eu vou namorar aquela menina, mas eu não sei quem ela é, não sei a procedência dela, mas estou namorando com ela. Não sei nada dela. É incoerente isso. E para que haja culto tem que haver intimidade. E Moisés deixa isso claro para toda a nação. Ele foi o primeiro a fazer. Então eu percebo aqui, meus irmãos, uma lição muito importante para nós, nesse sentido. Ou nós estamos contemplando a sarça, ou nós estamos lá na tenda. Vamos observar, eu vou finalizar com isso. Isso me tocou muito quando ela me pediu para falar sobre isso. Eu fui ler o texto, eu não participei de nada do que ela está colocando ali. Mas quando ela me deu esse texto, você vai ler esse texto e comenta ele. Eu fui olhar o texto. Ele pega a tenda, Moisés, pega a tenda e coloca a parte lá. Ele tira a tenda e fala, esse lugar aqui é só meu e de Deus. Ninguém tasca, ninguém entra. E Deus aprovou tanto isso que quando Moisés entra, Deus tranca a porta. Fica bem na frente, dizendo, aqui ninguém entra. É eu e Moisés apenas. É isso que eu queria colocar para os irmãos. Em que momento nós estamos nas nossas vidas? Contemplando a sarça ou na tenda da congregação? Falando face a face com Deus. Amém?
enxergar em tudo isso que o senhor explicou, que realmente é maravilhoso. Às vezes a gente lê, mas quando não tem uma explicação assim que o Espírito deu a alguém, a gente passa pelo texto e fica meio cego. E o senhor explicando aí agora, podemos enxergar nesse amadurecimento de Moisés o entendimento e o cultivo daquilo que Adão não entendeu? Excelente analogia, concordo. Tá? Deus, toda tarde, na viração do dia, ele ia se encontrar com Adão. Agora, esse encontro envolvia uma série de coisas. Envolvia quais os procedimentos que Adão deveria ter. Deus ensinava Adão, eu tenho certeza que Deus ensinava Adão, ministrava a ele, falava com ele da operação ali daquele jardim, mas também contemplava o coração de Adão. Adão confidenciava. Você imagina um ser que estava começando uma vida que ele mal entendia. Não havia experiência pregressa. Nós aqui temos pessoas, nossos pais, meu filho, olha, já passei por esse caminho. Né? Todo mundo aqui já ouviu isso. Adão não teve isso. Adão não teve ninguém para aconselhar ele. Era inédito a vida para Adão era uma coisa inédita, cada dia uma surpresa. Então Deus ia conversar com ele. Então essa comunhão que Deus estava propondo para ele, tá, era uma coisa linda demais. Agora o irmão tocou num ponto extremamente interessante. Ele não entendeu a proposta. Porque se ele tivesse entendido a proposta, ele não teria caído. Tá? Porque esse negócio de falar assim, a mulher caiu, mas o homem aceitou o que a mulher fez e fez junto com ela. Então a questão é exatamente, eles não entenderam a proposta de Deus. E aí se machucaram, e aconteceu o que aconteceu. Então o ponto que nós temos que entender é que Deus tem para nós o melhor momento, a melhor das experiências. Tem uma abertura que nós não conseguimos ainda entender direito, mas a gente fica no ato da contemplação. É tudo aqui no nosso salão. Aí quando nós saímos daqui, a vida continua. Aí domingo que vem nós estamos de volta, tal. Mas depois a vida continua. E nos esquecemos do que Moisés fazia, que era diário. Todo dia Moisés ia para lá, para a tenda da congregação. Muito bem observado, irmão. Amém. Quer falar? Amém. A gente vê assim, né? Às vezes eu falo com o Cleito, as pessoas andavam do lado de Jesus, viam os milagres acontecendo e eram tão rebeldes, né? Como agora Adão. Adão não podia ter tanta intimidade, né, com Deus e não teve como Moisés teve. Então, queridos, a vontade de Deus é que todos os nossos servos, que todos os seus servos se rendam ao profundo propósito de conhecê-lo. Isso que Deus quer, a intimidade com Ele. Mesmo não sendo possível ver a face, como Moisés desejava, né? Ver a face do Senhor. Mas não podemos deixar de sonhar com experiências que nos proporcionem uma melhor compreensão da pessoa de Deus e da vontade dele na nossa vida, para nós. Então, querido, esses 3 passos que eu dei, qual foi mesmo o passo? A humilhação pessoal, que representa uma vida de total obediência a Deus, uma vida de oração e de busca intensa para conhecer a face de Deus, nos garantirão uma vida espiritual restaurada e avivamento pela força do Espírito de Deus. Porém, falta um passo, né? O 4º passo. Ele é muito importante, muito, para a direção ao alvo chamado restauração, que é o nosso alvo, né? O 4º passo. Arrependimento. Eu acho esse muito importante. Então, como está lá em 2 Crônicas 7,14,
E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, obediência, e orar, e buscar a minha face, intimidade com Deus, e se converter dos seus maus caminhos, o arrependimento. Conversão é mudar de direção. Converter é afastar-se do pecado para alcançar a graça e praticar o que é justo. E suplicando perdão é uma atitude essencial. O perdão divino é para todos aqueles que sentem sua necessidade e buscam pelo perdão da culpa dos seus pecados. Quando nós temos a necessidade de perdão, quando a gente busca o perdão. Eu vou pedir aqui a Claudinha para ler Ezequiel 3,19. Ezequiel 3,19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Luana, pode ler para a gente Ezequiel 18:21? Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Amém. Quando existe um verdadeiro arrependimento, tristeza pelo pecado com a intenção de mudança, alcançamos o mover de Deus em perdão. Só iremos obter o perdão se verdadeiramente estivermos arrependidos. O arrependimento é que nos traz perdão e a graça de Deus para curar as feridas da alma, a deficiência do espírito. Quando a sua alma está ferida, aflita, é difícil você dar lugar ao Espírito Santo para falar contigo. Agora, queridos, vamos lá. A tristeza. A tristeza que o Espírito Santo provoca é uma tristeza de arrependimento. Mostra sua condição e ao mesmo tempo apresenta a solução. Eu estou arrependida, pequei, estou muito arrependido, estou triste porque eu fiz aquilo. Qual é a solução? Só existe uma. Qual é? Jesus. Então, a tristeza que o Espírito Santo nos provoca é uma tristeza de arrependimento. Mostra a condição e, ao mesmo tempo, apresenta a nossa única solução, que é o nosso Senhor Jesus. Agora, existe uma outra tristeza. E essa, a tristeza motivada pela condenação, te leva para baixo, ela te puxa. Quando você se condena, você se arrasa, porque você diz assim, pequei, não tem mais jeito, não tem solução, acabou, morreu para mim, não tem jeito. Isso não é de Deus. O que é de Deus é aquilo que te levanta. Eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu te levanto. Essa é tocada pelo Espírito Santo, quando você tem verdadeiro arrependimento. Agora, quando você se condena, isso não procede de Deus, e sim do maior inimigo das nossas almas, o inimigo. Ele te condena cada vez mais. Ah, você está arrependida? Mas você fez aquilo. Mas o Senhor me perdoou. Deus sabe quanto eu estou arrependido. Deus sabe tudo que eu estou fazendo para que o que eu fiz o outro pecar, tentar entender, se consertar. Esse é o arrependimento do Espírito Santo. Mas aquele, quando você vê que está te condenando, te arrasando, te puxando para baixo, você tem um jeito, repreenda em nome de Jesus. Como o meu irmão diz, eu não sei mais orar, não consigo, porque eu vou orar e eu choro. Eu falei, meu irmão, chora, mas fale alguma coisa, ore. Porque ele se condena o tempo todo, desde muitos anos atrás, quando tudo começou errado. Ele carrega essa condenação para ele. Isso não é de Deus. Isso é do inimigo, para cada vez te pegar, te afundar mais ainda. Mas agora eu quero pedir, Janetinha, 1 João 1,7. Eu já ia ler.
1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Aleluia. seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Essa aí é o Jesus. Jesus nos purifica e nos perdoa. É o nosso arrependimento, dá pelo Espírito Santo. Jesus nos perdoa de todos os pecados. Meus amados, não permita que ninguém lhe acuse e ponha sua autoestima no fundo do poço. Isso acontece muito, até por pessoas que nunca esperamos. Mas não permita que isso lhe arrase. Não permita que isso lhe deixe se achar cada vez pior dos piores. Eu sou um inseto, eu sou uma coisa que não tem nem explicação. Mas você não é. Tu é filho de Deus, salvo e remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Existiu arrependimento, existiu o conserto. Então nunca deixe, acredite na restauração de Deus para a sua vida, o seu arrependimento, a sua chegada a Deus, a sua intimidade com Deus. Você está sendo restaurado para ter uma vida de paz, de restauração. Janetinha, pode ler para a gente também Salmos 37, 23, 24? Estou acabando. Salmos 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Aleluia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém. Viu? Tudo é na palavra, gente. Tudo está na palavra. Nós temos que ler a palavra, que aí a gente aprende todos esses passos. Então, queridos, uma vida de obediência, uma vida de oração, de buscar cada vez mais sua intimidade com Ele, com Deus, arrependimento dos seus pecados, são passos que garantirão vitórias para a sua vida. Você terá uma melhor compreensão da vontade de Deus e uma grande restauração. Ele cumprirá em sua vida suas promessas. Todos nós temos promessas. Então, se nos humilhar, se orarmos, se buscar Deus cada vez mais, se nos arrependermos, estamos a caminho da nossa restauração, a restauração do justo. Vocês tomem posse disso. Siga os passos necessários em direção à restauração de Deus. Quais são os passos? Pergunto de novo. Amém. Amém. Isso é para ficar nas nossas cabecinhas, no nosso coração, principalmente. Tem certeza que Deus cumprirá em suas vidas as promessas descritas nesse texto. Luana, lê agora 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir em nossas vidas as promessas descritas neste texto. Agora, rapidinho, vamos lembrar aqui, né, que o Cleito, quando passou para mim, né, para falar sobre restauração, ele falou assim: estou te passando só o exemplo de Jó. Não vai falar o que eu estou escrevendo aí de Jó, não. Eu falei, então tá, não vou falar de Jó, não. Mas a gente não pode deixar de falar, né? Jó foi um homem, um juiz, né? Então, mesmo com tempo curtinho, eu quero falar sobre a restauração de Jó. Quem lembra? Jó era juiz, ele aplicava as leis, ele era servo de Deus, ele era um homem íntegro, temente a Deus, homem que o próprio Senhor testemunhou sobre a sua vida. Ele era restaurado ou ele teve
uma restauração com o Senhor depois. Vamos ler aqui? Diego, você pode ler em Jó 1, de 6 a 8? Jó 1, do 6 ao 8. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Amém. O Senhor testemunhando sobre a vida de Jó. Agora, Jéssica, nos ajuda aí lendo Jó 42, 1 a 6. Jó 42, do 1 ao 6. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei que coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado e tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Amém. Querido, vocês acham que nesse texto houve restauração de Jó com o Senhor? Será que Jó fez os 4 passos para a restauração do justo? Qual eram os 4 passos? Então, como a Jéssica leu, Jó 42, 1 a 6, vamos ver onde está a obediência aqui? No versículo 4, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ali ele mostrava obediência. Fala, Senhor, eu vou aprender, eu vou fazer. Ele fez o primeiro passo, que foi da obediência. É difícil, né? A gente faz. No versículo de 1 a 6, onde vocês acham que está a oração de Jó? No versículo de 1 a 6. Jó estava ali fazendo oração. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Ele ouvia falar do Senhor, mas ele não tinha a intimidade com o Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa foi a oração de Jó. Uma oração bonita, forte. Falta mais 2 passos, né, para Jó. Então, ele teve obediência, ele teve oração. E qual é que falta? Buscar a face do Senhor. Aqui, no versículo 5, eu era para perguntar a vocês, mas eu estou com medo do tempo, eu vou falar. Buscar a face do Senhor. No versículo 5, como ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. A intimidade que ele teve com Deus. Ele ali buscou a face do Senhor. Ele fez o 3º passo. Lembram-se do que nós falamos agora há pouco de Moisés? Moisés da sarça e o Moisés da tenda. Moisés da sarça contemplava. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Moisés da tenda falava face a face com Deus. É outra coisa, são uma diferença gritante que tem aí. É o que aconteceu com Jó.
Antes ele apenas ouvia, antes ele apenas contemplava, antes ele apenas seguia, fazia. Era justo? Claro que sim, o próprio Deus confirma isso. Mas agora ele tem um relacionamento com Deus totalmente diferente do anterior. E deixa só colocar uma coisa rápida aqui, que é importante também sobre isso. Em nenhum momento, nós temos que aprender isso, porque eu já vi pregações nesse sentido, em nenhum momento houve um vínculo de que Jó receberia tudo de volta, tá, se ele fizesse dessa maneira. Vocês observem que na oração dele, em nenhum momento ele questiona o que aconteceu com ele. Antes ele questionava, eu sou alvo teu, e o Senhor está me apontando suas flechas para mim, aquela coisa toda. Mas agora ele se coloca numa posição onde ele está dizendo assim, a coisa que eu mais quero agora é te conhecer. Não me importa o que aconteceu, não me importa se eu vou ter de volta, eu quero te conhecer. É esse que é o ponto. E Deus só fez o que fez por ele, e aí algumas pessoas entendem errado, distorce o texto, porque o que Jó faz aqui é o seguinte, ele simplesmente diz para Deus, Deus, não me importa mais nada, não me importa se meus filhos morreram, se eu vou ter outros filhos, não me importa se eu vou voltar a ser rico, se eu vou voltar a ser juiz. Era isso que Jó estava falando para Deus. E eu já vi pessoas dizerem, não, mas enquanto ele orava pelos amigos dele, Deus devolveu tudo. Gente, mas não há nenhum vínculo nisso. Não existe nada que consolide esse pensamento. O pensamento certo é esse. Jó estava entregue, totalmente entregue. Antes eu ouvia falar de ti, antes eu te conhecia de forma superficial, antes eu só olhava a sarça. Agora eu falo contigo, boca a boca, frente a frente. E era isso que ele queria. Ele falou, Senhor, fala, eu quero aprender, me ensina. Isso mostra avidez, desejo, vontade, sobrepuja qualquer outro valor da vida. Ele se colocou assim. Aí sim, Deus falou, eu vou te devolver tudo. E devolveu em dobro. Né? Então é interessante a gente entender o que esse texto quer realmente nos dizer. Amém. Amém. Bom, o pastor praticamente acabou, né? Concluiu tudo. Então, queridos, agora para finalizar, eu pedi o irmão Reginaldo, por último, agora ler 2 Coríntios 5,17. Segundo Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória ao Senhor! Então, queridos, eu acho que a restauração aí chegou. Vamos seguir esses 4 passinhos, pedir misericórdia do Senhor. Vamos obedecer, vamos orar, vamos pedir intimidade com Deus, nos arrepender, vamos levar a sério as nossas quinta-feira de orações. Orar é tão pouco tempo, mas fazer nesse tão pouco tempo. Eu quero orar, não, deixa eu orar, você orou semana passada. É um desejo que eu tenho de ver isso nos dias das orações. E a gente fica quase pedindo, gente, está faltando, vamos embora, quem vai orar? Vamos tentar usar essas regrinhas para realmente termos a nossa restauração. Deus quer restaurar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Dá a oportunidade, deixa Ele restaurar. Amém.